Às vezes eu tenho umas felicidades muito simples. Eu comprei uma massa de pão de queijo e eu tô fazendo aqui no forno faz um tempo quando como pão de queijo. Na verdade, eu comprei duas massas e eu fiz uma ontem e agora eu tô fazendo uma hoje. E eu simplesmente tô registrando aqui porque como eu amo esse momento, sabe? Esse momento de fazer uma coisa pra mim, de sentar, tomar um café com calma, de refletir sobre a vida, respirar, sabe? Nossa, é tão bom isso. Tão bom ter esse momento comigo. E eu vou filmar aqui pra vocês, vou mostrar aqui no forno ele assando, hein? Olha que maravilha. Já tem até que desligar, porque já tá bom. Vou fazer um café também, hein? Olha aí. Ana Maria Braga que se segura, hein? Pão de queijo, olha. Agora preparar um café também. Olha esse pão de queijo aqui, minha galera. Eu já tô experimentando aqui. Olha como ficou. Hum, muito bom. Eu não gostei. Eu asmei. Cara, se tem uma das coisas que eu amo, e comecei a entender isso ter esse momento comigo, de fazer um café da manhã, de fazer um almoço, sentar, ter essa paz. Isso é uma coisa que não tem preço. É um momento pra mim assim que me deixa em paz, me deixa tranquilo, sabe? Preciso ter esse momentinho assim de sentar no silêncio, tomar um café, comer uma paradinha assim, tipo, preparei aqui um pão de queijo hoje. Sabe? Esse momento pra mim ele é mágico. Me ajuda a energizar meus pensamentos, me deixar em paz, me dar tranquilidade. Parece um momento de meditação. É muito bom, é muito bom. Começando a tomar meu café aqui, olha o tanto de pão de queijo que deu. Tô na Austrália e eu fui numa loja aqui que tem coisas do Brasil. E aí eu comprei essa massa, coloquei 2 ovos na massa, um pouquinho de água e um pouquinho de queijo que eu tinha também, coloquei. E aí ficou desse jeito. E esse cafezinho aqui para eu tomar nesse exato momento. Eu adoro esse momento de estar na minha companhia, de fazer uma coisa boa para mim, me tratar bem. E eu falei em alguns vídeos atrás aí do amor próprio. Muitas vezes não adianta a gente tentar fugir de estar na nossa presença. Na verdade, a gente vai conviver com a gente pro resto da vida. Você vai conviver com você pro resto da sua vida. E que seja agradável essa experiência, que seja agradável essa companhia que você faz para si mesmo. E é isso, eu tô pensando cada vez mais assim, em me tratar da melhor forma possível. Como eu gostaria que as pessoas me tratassem. E não adianta eu ficar buscando que as outras pessoas me tratem da maneira que eu gostaria, se eu não me trato dessa maneira. Questão de consciência. Eu tô muito magoado com a pessoa XYZ. Nossa, a pessoa me magoou. Por que que ela te magoou? Fico pensando, será que ela foi contra as minhas expectativas? E aí por isso eu fiquei magoado? E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? De que ao invés de esperar que o outro te trate da maneira que você gostaria, por que que você não se trata dessa maneira? Por que que você não se trata bem? Não faz algo que você gosta? Não te dá a oportunidade de sentar à mesa consigo mesmo para pensar, refletir, ter essa tranquilidade, essa paz de fazer algo bom pra você, sabe? Eu vou até comer um pão de queijo agora. Vou ter que fazer uma pausa pra comer. Tomar um café primeiro, depois eu falo. Trate a si mesmo com respeito, carinho, dignidade. A gente vive uma pressa absurda pra tudo, né? Tudo tem que acontecer, tudo tem que ser pra ontem. A gente vive essa pressa aí absurda. Parece que tem um relógio nas nossas costas. Não que não seja importante se preparar, se planejar, cumprir metas, objetivos, mas tem dias que você tem que desacelerar. Tem dias que você tem que dar uma pausa pra você, que você tem que respirar. E eu tava percebendo uma coisa que tava acontecendo comigo. Quando eu estava de folga, eu ficava me cobrando muito. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que produzir algo. Eu não posso ficar parado.
Como se esse momento de ficar parado fosse algo negativo, fosse algo que não seja permitido, sabe? Mas o quanto esse momento é tão importante para as outras coisas que vêm a seguir. O quanto esse momento ele é tão satisfatório para que eu tenha energia para os próximos dias, a fazer aquilo que eu preciso fazer. Você começa a trocar, você começa a olhar e falar assim, peraí, como está a minha bateria de paz? Como está a minha bateria de tranquilidade? Como está a minha bateria de ter um momento comigo mesmo? De sentar, de respirar, de meditar, de simplesmente tomar um café, preparar algo gostoso, ficar ali na sua própria presença. Eu ficava me cobrando tanto que eu tinha que produzir, que eu tinha que fazer, que tinha que acontecer, e eu não estava olhando para esse lado. Aí às vezes aquele burnout ficava ali, burnout sambando ali. Eu vou te pegar, hein? E você, não, para, tô trabalhando, trabalhando, trabalhando. Vou esquecendo de viver, vou esquecendo de mim mesmo. E só trabalhando. Não que não seja importante trabalhar, pelo contrário. Mas eu acho que tudo tem que ter um prazo. Eu tava sem prazo. Eu tava só trabalhando, trabalhando muito, 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 muito. Às vezes um dia de folga em 15 dias, às vezes em 20 dias, um dia de folga. E só trabalho. De domingo a domingo, sem parar. A gente vai ficando doente sem perceber. O nosso corpo, ele começa a dar sinais. Ele vai dando sinais, ó. Vai dar problema, hein? Uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na coluna, uma dorzinha no corpo diferente, uma garganta inflamada. E aí ele vai te mostrando, fala, olha, você tem que dar uma pausa, cara. O corpo também é feito para descansar. Ele é uma máquina, mas se você também só usar a máquina sem um tempo de folga, um tempo de descanso, vai dar pau na máquina, vai dar problema. E a gente precisa dessas pausas para reabastecer. Reabastecer energeticamente, reabastecer a sua cabeça, sabe? Fica cheio de pensamentos acumulados, coisas acumuladas, e essa correria do dia a dia, e você não tem esse tempo para si mesmo, uma hora a conta chega. E chegou já para mim algumas vezes. Eu estava há 2 anos trabalhando muito loucamente. Foi importante, eu vou falar que essa fase, não vou falar que essa fase foi uma fase ruim da minha vida, foi uma fase muito importante, porque me deu uma paz que eu não tinha antes, que era uma paz de ter uma conta que me dá um pouco de paz financeira, uma reserva de paz. Não falo nem reserva de emergência, uma reserva de paz. Porém, veio com umas consequências, porque como eu não dava tempo para mim mesmo, eu fiquei com burnout. E o burnout foi aonde eu senti minha garganta inflamada e nada curava. Antibiótico, todo tipo de remédio, nada resolveu. E aí eu fui pro Brasil visitar minha família nesse ano. Falei, mãe, tá, tô ruim demais, garganta tá inflamada já tem um mês, tô tomando remédio pra caramba, não tá resolvendo. E aí fui no hospital, tomei a bezetacil, uma na popa da bunda, outra na outra popa. Aí fiquei andando assim, sabe? Na mesma hora o negócio fez assim, ó, desapareceu. Puf. Só que aí passou o efeito do remédio, acho que foi um dia ou dois, passou o efeito, voltou aquela dor, sabe? Aí eu falei, mãe, deu ruim, ainda tá doendo a minha garganta. Aí ela falou assim, olha, vou fazer uns remédios caseiros aqui. Não sei se foram uns remédios caseiros ou se foi uma outra coisa que eu fiz. Minha mãe começou a fazer gemada. E gemada é uma parada que você vai pesquisar, você não vai achar nada falando, tipo, olha, esse remédio ele é dos deuses. Não vai achar nada. Isso é um remédio caseiro, coisa de geração para geração que vai passando, e a gente não sabe o porquê, mas tem algumas coisas que não tem uma pesquisa sobre, mas tem uma cura envolvida. E aí minha mãe começou a fazer aquela gemada, é leite, uma gema de ovo e canela. E às vezes mel, sabe? Aí eu tomei isso aí por 3 dias. Só que também durante esses 3 dias eu descansei, sabe? Dava sono à tarde, eu dormia. Dava sono no outro horário, eu dormia. Porque eu já tinha ido pro Brasil, tava de jet lag. Jet lag é quando você tá fora do seu horário normal de dormir, porque você tá num fuso horário diferente. E aqui na Austrália são acho que de 12 horas a 13 horas, dependendo do período do ano, porque tem aqui o Daylight Saving. Tipo horário de verão, então muda o horário, então fica 13 horas. Mas quando é comum assim, são 12 horas de diferença. A parada foi que eu descansei tanto, eu tomei essa gemada que a minha mãe fez. E eu acho que é o amor ali, o carinho de mãe, né? Colocando naquela medicina ali, me ajudou muito. Passou essa dor na garganta. A dor na garganta que eu tava mais de um mês, tomava amoxicilina, todo tipo de antibiótico, nada resolvia. Tomava todo tipo de remédio.
pastilha, nada resolveu essa dor de garganta. Mas foi chegar lá e nem a bezetacil. A bezetacil resolveu ali momentaneamente, mas ela voltava, sabe? Tava insistindo ali. E eu tava entendendo o que o meu corpo tava dizendo pra mim. Cara, você precisa parar. Você precisa de um tempo para cuidar de você. Precisa de um tempo para estar na sua própria presença. Calma, respira. Tem esse momento consigo mesmo. Eu acho que toda essa questão envolvida da minha mãe estar ali, eu estar com ela, minha família, tomar ali a gemadinha que ela preparava, sabe? Esse carinho, esse aconchego, esse abraço que faltava. E mais descansar, tá tranquilo. Isso aí fez toda a diferença para eu me recuperar desse burnout e dessa garganta inflamada que meu corpo estava avisando que eu precisava dar uma pausa. Às vezes, a gente precisa correr com algum objetivo, realmente colocar mais energia, mas também ter a consciência de que um momento você vai precisar dar uma pausa. Você vai precisar dar um olhar para cima da superfície e falar: peraí, preciso dar um descanso. Porque a gente não é uma máquina programada para fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. A gente precisa dar nossas pausas também. Nossas pausas para organizar a nossa cabeça, nossos pensamentos, a nossa vida no geral. Organizar o seu planejamento de vida. Sentar e falar o que eu preciso fazer, quais são as coisas que eu vou focar nesse momento da minha vida. A gente vai melhorando o nosso sentir. Já falei de sentir aqui, da gente tomar decisões baseadas no sentir. E o meu sentir agora está me dizendo que é um momento de mais pausas, mais reflexão, mais momento comigo mesmo. E eu estou respeitando, porque eu sei que se eu não respeitar, uma hora vem a cobrança. Se eu não respeitar cada momento, cada fase, uma hora vai vir essa cobrança. A gente tem que estar alinhado com o nosso mental, espiritual, físico e emocional, para não surtar nesse mundão louco. E eu acho que é isso, sabe? E essa pausa que eu tô fazendo agora tá sendo essencial. Tá sendo essencial para minha recuperação física, mental, emocional e espiritual. E agora já são quase 4 anos aqui na Austrália. Estou aqui organizando mais uma viagem para o Brasil, visitar a família, recarregar essa bateria, sabe? Carregar essa bateria que é muito importante para estar bem consigo mesmo. Tanto para eles vai ser muito positivo que eu vá visitá-los, tanto para mim. E essa foi uma decisão assim muito importante, acho que eu falo em outros vídeos aí. Uma sobre respeitar o seu sentir, a outra de como tomar decisões importantes. Em um vídeo de tomar decisões importantes, que eu mostrei uma forma de tomar a decisão, que foi uma psicóloga que me ajudou a entender ali os prós e contras de cada decisão que a gente toma. Utilizar essa ferramenta me trouxe mais clareza para tomar a decisão da melhor forma possível. Mas nada vai substituir tomar a decisão com o seu sentir. Nada. E é isso que eu queria compartilhar nesse vídeo. Meu cafezinho. Até a próxima.